Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para vocês que estão lavando a louça, esperando o forno de pizza aquecer, estão no transporte público, estão conferindo o checklist, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 103 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acessem o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos com o patrocínio ouro do laboratório E-Consulting e da Vapor Solutions, e também contamos com o patrocínio prata da LabCris Análises Ambientais. Mas fundamentalmente contamos com a companhia e a atenção, o tempo e os ouvidos atentos de todas e todos vocês. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo e muito bem-vinda e ajudará toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todo mundo. Para fazer isso, entre no site apoia.se/ECD Ambiental e escolha a forma e o valor da sua contribuição, se é com boleto, se é com cartão, etc. Muito além dessa questão financeira, é para nós uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho de leitura, de estudo, de escrita, de escuta, de divulgação científica na área do GAC e do meio ambiente como um todo. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais, cada vez melhor. Nessa semana tivemos a honra de receber mais um apoio financeiro. Já agradeci a ela pessoalmente, mas fica aqui publicamente meu muito obrigado em nome de toda a ECD para Tatiane Grileni, nossa nova colaboradora financeira no Apoia-se. Tatiane, esperamos fazer por merecer o seu carinho. Muito obrigado. E por conta de toda essa consideração dos apoiadores, gostaria de deixar aqui público meus agradecimentos a todos e todas os colaboradores financeiros, que atualmente são os seguintes: William Taquia, Wagner Rodrigo, Thiago Soares, Tatiane Grileni, Tatiana Citolini, Tamara Dias, Sérgio Rocha, Sandra Pacheco, Rodrigo Alves, Roberto Costa, Renato Kumamoto, Rafael Godoy, Pedro Astolfi, Paulo Negrão, Mariluz Gomes, Marina Melo, Luiz Ferreira, Luciana Vaz, Luana Fernandes, Lilian Puerta, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Larissa Macedo, Juliana Mantovani, Joyce Cruz, João Paulo Dantas, Geraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Guilherme Corino, Gilberto Vilas Boas, Felipe Ferreira, Felipe Nareta, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Calvin Osti, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruna Fiscuc, Beatriz Lucassac, Augusto Amável, Átila Pessoa, Alain Humberto, Alisson Dourado, Ábila de Moraes e mais 8 apoiadores anônimos. Nesse episódio eu mostro uma entrevista muito bacana com o Gustavo Freitas. Gustavo é engenheiro ambiental, é mestre, é pós-graduado, é gerente de projetos na Conan, com muita experiência em investigação e remediação de áreas contaminadas, em reabilitação de áreas para o mercado imobiliário, em participação em licitações públicas e privadas, revitalização de brownfields e participou de muitos projetos grandiosos e importantes no Brasil em áreas contaminadas, né? Vocês vão ver isso aí na conversa. Mas sem deixar de ser aquele garoto vindo de Miguelópolis, aquele garoto simples, boa praça, um excelente contador de causos e sonhador que eu conheci lá em 2003, quando entramos na primeira turma da Engenharia Ambiental da Unesp de Sorocaba. Foi um grande prazer fazer essa conversa, aprender com ele e relembrar algumas das aventuras do passado. Espero que vocês também gostem. Fiquem agora com as palavras de Gustavo Freitas. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, Gustavo Barbosa de Freitas, que eu conheço há bastante tempo, desde que ele era um garotinho vindo de Miguelópolis. Nós somos companheiros da primeira turma da Engenharia Ambiental da Unesp de Sorocaba. Por isso talvez eu me confunda aqui, chame-o de Miguel, que é como ele era conhecido na faculdade. Talvez ele me chame de tio Marcos, que era como eu era conhecido na faculdade. Mas é isso aí.
Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui conversando com você, nosso querido tio Marcos da faculdade. Eu vou tentar evitar sermos um pouco mais formais, né? Mas realmente é muito bom estar aqui. Vou fazer uma puxaçãozinha de saco aqui, sendo referência para nós mais uma vez, né? Na faculdade você era a nossa referência, a gente sempre te ouvia. Você é um pouco mais experiente que nós, né? Os jovens de 18 anos acabando de entrar na faculdade, sempre realmente te ouvimos, você era uma referência para a nossa turma, para conversar, para exigir o que a gente sempre faltou na faculdade, nossos direitos, refeitório, laboratório. E hoje realmente a Unesp Sorocaba está maravilhosa. Na nossa época, há quase 20 anos atrás, ela estava engatinhando, era um bebezinho, mas os professores muito bons, você como referência na nossa turma, uma pessoa experiente, sempre nos ajudou muito. E hoje aqui no podcast também, falando para o setor de áreas contaminadas, com muito conhecimento, muito ensinamento, realmente é importante termos uma voz ativa nas redes sociais, com um conteúdo de qualidade sobre um tema bem específico, né, que é o gerenciamento de áreas contaminadas, bem especialista mesmo, por um setor que cada dia cresce mais e é de fundamental importância, né, principalmente para o setor que eu trabalho muito, que é o setor imobiliário, construção de residência, mudança de uso do solo, e isso realmente ajuda as pessoas a construírem residências em lugares cada vez mais seguros e recuperando as contaminações, os terrenos que estavam contaminados devido às atividades passadas. Pô, legal, essa foi boa, gostei. Bom, Gustavo, já falei que você veio de Miguelópolis, né? Então, esse spoiler nós já demos aqui. Então, conta para os nossos ouvintes, onde fica Miguelópolis e o que o pequeno Gustavo fazia, o que ele gostava de fazer aí na cidade e que caminhos levaram o pequeno Gustavo para fazer engenharia ambiental na Unesp de Sorocaba. Essa história é bem legal. Eu sempre morei em Miguelópolis, desde o meu nascimento até os 18 anos de idade, praticamente. E quando eu passei no vestibular, eu fui para Sorocaba. Miguelópolis fica no nordeste do estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais, Uberaba. As grandes cidades cresceram em volta de Miguelópolis, que são Uberaba, em Minas Gerais, Franca, Ribeirão Preto e Barretos em São José do Rio Preto. Então, Miguelópolis fica centralizado em volta dessas cidades importantes aqui da região. E é uma cidade bem pequena, com 20 mil habitantes. Miguelópolis significa que é a cidade de São Miguel Arcanjo, que é o nosso padroeiro, né? Miguel e Polis, cidade de Miguel, ou São Miguel Arcanjo. E aqui é uma cidade de 20 mil habitantes, bem pequena, que praticamente vive do turismo, à beira da represa de Volta Grande aqui, tem um rio maravilhoso com peixes, pescaria, e vive do turismo e da agricultura, usina de cana-de-açúcar, como a maioria das cidades do interior de São Paulo. Quando eu era criança, cresci aqui em Miguelópolis, jogava bola na praça, o golzinho era a porta da igreja, andando de bicicleta, correndo, indo no clube, no outro. Há quase 35 anos atrás era o que dava para fazer aqui em Miguelópolis. No clube não tinha cinema, não tinha shopping, não tem nada. Eu li o gibizinho da Turma da Mônica, queria ir conhecer o Parque da Mônica, onde era o Shopping Eldorado, mas não tinha jeito, era muito longe, a família daqui, basicamente foi isso. E aí, por que você, no momento de prestar vestibular, falou assim, engenharia ambiental, isso aí é uma coisa bacana? Isso é verdade. Quando eu fui para o primeiro colegial, eu terminei a oitava série, formamos, aí vai para o primeiro colegial, o colégio particular de Miguelópolis fechou o ensino médio. O colegial, o ensino médio, né? E eu tive que ir para Ituverava. E quando eu fui para Ituverava, a gente viajava todo dia, estudava de manhã. Foi o primeiro, assim, baque da minha vida, foi uma turma maior, a cidade maior, que eu já não era, assim, tinha pessoas muito mais inteligentes e mais capacitadas, então eu não era mais aquele aluno, o primeiro, segundo, o terceiro da sala, já era o do meio para trás. Então,
Foi o primeiro baque, assim, falei, nossa, eu pensei que eu sabia muita coisa, mas realmente eu não sei quase nada, né? Vou ter que quase começar do zero agora, estudar mais ainda. E durante esse colegial não sabia o que eu iria fazer, vestibular e tal, e a gente acabou fazendo, lá na escola, eles fizeram o teste vocacional. E no teste vocacional, o que eu fiz, falou que eu tinha aptidão para meio ambiente, em matemática e engenharia. Aí eu estava pensando em engenharia agronômica, mas eu tinha uma tal de engenharia ambiental. Falei, então acho que eu vou prestar essa engenharia ambiental, né? Deve ser legal. Junta meio ambiente, junta engenharia, então acho que vai dar certo. Só que no terceiro colegial, no final do ensino médio, eu não tinha assim, dedicado muito para passar no vestibular. Eu deveria ter estudado mais para passar direto. E eu prestei 4 faculdades públicas e não passei nenhuma. USP de São Carlos, Viçosa, Itajubá e Unesp de Rio Claro. Eu não passei. Então, vamos fazer um cursinho, né? Que agora eu vou me dedicar, que minha meta era passar na USP em São Carlos. Certo. No final do ano só. E aí, no meio do ano, surgiu a notícia que tinha um vestibular no meio do ano da Unesp em Sorocaba. Eu falei, vou prestar, né? Porque a minha meta é estudar para a USP. Então, se eu for bem, se eu for muito mal, vou ter que estudar mais esse meio do ano. Mas vou prestar despreocupado, não tinha pretensão nenhuma, porque a minha meta era São Carlos. E quando eu fiz o vestibular no meio do ano, eu passei, se eu não me engano, foi em 41º. No vestibular tinha 1.500 concorrentes. Sim. Passei bem. Eu lembro que era muitos candidatos por vaga. Eu falei, caramba, tem bastante gente querendo fazer esse negócio aqui. Pois é, foi 1.500 candidatos para cerca de 60 vagas, deu mais de 23 por vaga. E daí deu certo, consegui passar, notícia, passou no vestibular, então vamos ao Unesp. A Unesp é uma faculdade boa, pública do governo, e difícil, né, para passar e para se formar também. E aí meu pai me levou para Sorocaba, fiz a matrícula. E aí, como é que foi esse choque? Porque você chegou, você e seu pai chegam no campus, não tem campus. Não tem campus, né? Não tem. Como é que foi isso aí? Eu acho que a gente até que não se estudou muito, porque como a gente veio de Miguelópolis, não sabia o que realmente era uma faculdade. Meu pai não fez faculdade, né? Então não sabia o que era uma USP de Ribeirão Preto. Então, a gente olhou e tal, falou assim, mas realmente está começando agora, a gente é a primeira turma, acredito que vai melhorar, né? Com o tempo vai melhorar, mas a gente não se assustou muito, não. Mas realmente foi bem legal, não esqueço até hoje. Meu pai indo de Miguelópolis para Sorocaba, fazer a inscrição no vestibular e tal, meu pai todo orgulhoso também, foi bem legal isso daí, um momento marcante da minha vida. E aí, como é que você faz? Isso também eu tenho curiosidade para saber as pessoas que vieram de fora aqui, né? E não tinha turma antes da gente para te dar nenhuma dica, vocês que chegaram de fora, vocês tinham que descobrir tudo sozinho. Onde é que vocês vão morar? Exatamente. Como é que você arruma um lugar para morar? Aí, quando vou morar lá em Sorocaba, a amiga da minha mãe já morava em Sorocaba, que ela vinha para Miguelópolis, ela é dentista, atendia aqui. Aí até eu me adaptar, eu fiquei na casa dela uma semana, ia ficar 1 mês, 2 meses, até encontrar alguma coisa. Eu fiquei na casa dela, que ela morava em General Carneiro, é isso mesmo. E aí eu fiquei na casa dela uma semana, depois encontrei uma pensão no centro de Sorocaba, eu comecei a ficar lá perto do terminal Santo Antônio, olha, tô lembrando, hein? E aí, nessa pensão, o João Maricato lá da biblioteca, ele estava lá também, ele tinha acabado de passar. Sim, lá, no concurso, é isso mesmo. No concurso, a gente se encontrou, ficou 1 mês nessa pensão e depois arrumou um apartamento para a gente dividir, lá no Vila Aro. Sei. Aí eu fiquei morando lá nesse apartamento com ele, depois ele saiu, aí veio o Guga e depois o Butch para morar comigo e a gente ficou até formar na faculdade. Legal. Mas realmente foi no começo, era difícil, não conhecia nada, ninguém, não tem parente em Sorocaba, então foi um pouco de sorte, assim, de encontrando as pessoas para poder morar depois e fazer o curso. Das turmas que vieram depois da gente, né? Vocês que já tinham desbravado tudo, já davam as dicas para as pessoas, né? Já dava a dica, exatamente. Aí, perto da prefeitura tem um bairro ali, praticamente quase todos os estudantes ficam lá, os outros mais afastados. E você não tinha carro? Você ia ônibus? Eu não tinha carro, eu ia de ônibus, pegava carona com um amigo que morava próximo. De carro, e não tinha BlaBlaCar, não tinha nada para ajudar. Nada. Era difícil. Waze, não tinha, nem internet tinha mais ou menos.
E depois, uns 2 anos, eu comprei uma moto, uma bis, e eu ficava andando para cima e para baixo com ela em Sorocaba. E aí isso ajudou bastante a minha vida lá, de fazer compra, de ir para a faculdade, voltar. Então foi bem legal mesmo. E a gente falou, né, do início precário lá, né, não tinha direito à sala de aula, tinha que ter aulas de laboratório em outros lugares, FATEC, Facens, a biblioteca estava comprando os livros, né, então a gente estava meio sempre atrasado com os livros, né, eu tinha o livro do semestre primeiro quando a gente estava no segundo, e assim, computador também, os caras estavam montando laboratório de computador. O que você achou do curso no fim? Isso foi bom para você? É um curso muito teórico, ou ele te ensinou coisas que você levou para a consultoria depois? Não, eu gostei bastante do curso. No começo, os 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos, foi muito teórico, né? E principalmente para a nossa turma, a gente tendo que sair do nosso campus, ir para a FATEC, fazer laboratório à noite. Depois a gente teve laboratório na Facens também, perto da Castelinho. Fazia outro laboratório, não tinha refeitório. Tinha que ir na prefeitura lá almoçar no restaurante particular dentro da prefeitura, ou tinha outro lugar que a gente ia almoçar também. Então isso ajudou a unir bastante a nossa turma, né? A gente era unido, muita gente na mesma situação, não tem onde almoçar, não dava para voltar em casa para almoçar, para fazer as coisas, tinha que ir para um laboratório ou outro. Então acho que isso ajudou a nossa turma a se unir bastante, da gente conversar, tentar melhorar o campus, mesmo com todas essas dificuldades, né? Até para os professores também. Sim. Realmente, apesar de toda essa dificuldade, foi muito bom, todo mundo se esforçando, querendo aprender, os professores novos também, querendo ajudar a gente cada vez mais, ensinar da melhor maneira, então foi bem legal. Como eu disse, foi bem teórico no começo, mas depois vieram professores com matérias mais específicas, de geologia, de tratamento de água, esgoto, resíduo, e foi bem legal. O que eu senti falta é que realmente hoje o que eu trabalho há quase 15 anos, que é gerenciamento de áreas contaminadas, a gente não teve nenhuma matéria, né? Sim. Porque estava bem no começo também, de 2003 a 2007 praticamente, áreas contaminadas não eram assim tão conhecidas como é hoje. Sim. E quando, tem até um fato curioso, teve um palestrante que deu aula para nós, que estava fazendo um curso de pós-graduação no Senac, de áreas contaminadas. O nome dele é Marcos Tanaka. E ele deu uma aula para a gente de poço de monitoramento, de sondagem. Eu olhei para aquilo, olha, isso daqui eu não falei para ninguém, hein? Nem para você, porque eu fiquei com vergonha. Eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, mas ele falou e eu não entendi nada do que ele falou. Esse poço de monitoramento, o que é esse filtro? E tem o pré-filtro, mas não é uma coisa, um filtro do pré-filtro. Marcos, eu confesso, você explicou bem, mas eu realmente aquilo não entrou na minha cabeça. A culpa é do professor, o professor que não ensinou direito. Não era, então. Era uma coisa tão nova de sondagem, de poço, de filtro, do pré-filtro, que eu falei, caramba, o que é isso que ele está falando aqui? Eu não estou entendendo nada, mas tá bom. Não vai ser matéria de prova, é só uma aula adicional que ele está mostrando. Ufa, né? Falei, ufa, tá bom, deixa quieto que eu não vou... Eu acho que eu não vou usar isso nunca mais, tudo bem. Mero engano meu. Faz 15 anos que você tá com isso. Pô, então eu expliquei mal mesmo, porque se você não entendeu o posto de monitoramento, você tinha entendido eletromagnetismo, tinha entendido a física com Honda, integral tripla, e se você não entendeu, aí ferrou. Esse daí, ó, no primeiro momento eu não entendi, viu, pra te falar a verdade, mas realmente... Era muita novidade na época pra gente, de poço, então isso daí pra mim passou batido, viu? Eu te confesso, mas hoje em dia é o fundamental. Realmente, aí por isso que hoje eles devem ter, né, disciplina de áreas contaminadas lá dentro do curso, opcional, remediação, técnica, e a nossa turma não teve nada disso, né? Sim. Foi você que trouxe pra gente. Eu até te perguntava, mas como assim? Você está fazendo faculdade com a gente? Já está fazendo pós-graduação? Não, que eu já tenho outra formação, não sei o quê. Eu falei, não, então tá certo, tá? Das primeiras turmas. Bom, e aí o que acontece para você acabar a faculdade lá e entrar no gerenciamento de áreas contaminadas? Como é que você chegou nisso aí?
Então, foi quando, no último ano, acabou praticamente todas as aulas, 2007, a gente tinha mais um ano para fazer o estágio obrigatório, mais uma outra disciplina optativa para concluir a grade e encerrar o curso. E aí eu vim embora de Sorocaba, entreguei meu apartamento lá que eu alugava, meu pai me buscou, colocou a moto atrás da caminhonete D20, viemos embora de Sorocaba de mala e cuia. Mala, cuia e moto. E moto. E daí eu consegui um estágio em Franca, em julho, agosto, para poder ocupar meu tempo, fazer alguma coisa, pelo menos eu ia garantir essa disciplina do estágio obrigatório. Certo. E lá eu comecei a ajudar a trabalhar com AutoCAD para fazer digitalização de cartas hidrográficas, córrego, numa área florestal lá em Franca. Certo. E depois surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Conan, que o Sakamoto, olha a coincidência da vida. Pois é. O meu amigo Sakamoto, ele fazia estágio na Secretaria do Meio Ambiente. Certo. E aí uma moça, a Isabel, que trabalhava na Conan, hoje não trabalha mais, já faz um tempo, trabalhava com licenciamento, perguntou se ele conhecia, que estava precisando de 2 estagiários na Conan. Aí ele indicou eu e o Jonas para fazer essas vagas. Então, aí ela mandou e-mail, a gente mandou nosso currículo, eu fui lá fazer entrevista na Conan, conversei com o Antônio e tal. O Jonas foi aprovado para fazer estágio com licenciamento com a Isabel e eu fui aprovado na Conan para ser estagiário do desenhista. Caramba! Porque você já tinha mexido no AutoCAD ali. Já tinha mexido no AutoCAD em Franca, tinha um conhecimentozinho, já tinha mexido em Franca. Então, eu ia ajudar ele a fazer desenho, que era o que a Conan estava sobrecarregada no momento. Então, tá ótimo para mim, ia pagar o valor de estágio da época lá, tal. Falei, não, maravilha. Então, eu e o Jonas entramos na Conan. Eu para ser estagiário desenhista, ele para a parte do licenciamento. E eu aí fui para São Paulo. Então, daí você sai de Miguelópolis e vai para São Paulo. Sem a moto agora. São Paulo. Porque de moto em São Paulo aí é roubado. São Paulo, Deus que me livre. Aí fui eu para São Paulo, o Jonas é muito meu amigo, eu fiquei na casa dele, da mãe dele. Fiquei morando lá um tempo até arrumar um outro lugar para ficar em São Paulo. Então fiquei 1 mês, quase 2 meses na casa dele, até arrumar uma pensãozinha em Pinheiros. Pinheiros tinha acabado de abrir aquele baita buraco do metrô. Sim. Aquele acidente terrível que teve, os bairros ali de Pinheiros estavam bem desvalorizados, arrumei uma pensãozinha ali e comecei a fazer estágio na Conan. Que é em Pinheiros. Que é em Pinheiros, fica na Morato Coelho. E aí eu comecei a fazer estágio, trabalhar, ajudando desenho, fazendo figura e tal. E depois fui começando a fazer relatório de avaliação preliminar, fui fazer relatório de investigação confirmatória, depois detalhada, análise de risco, plano de intervenção, e depois virei gerente do meu setor. E o tempo foi passando e hoje já vai fazer em setembro 15 anos que eu estou na Conan. No mesmo lugar, no mesmo bate-canal. É aquele negócio, né? A gente acredita em sorte. Aí fala que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É lógico. Então, quando foi dando tudo certo, graças a Deus, não tem vergonha nenhuma de falar que eu fui estagiário de desenhista, porque aprendi bastante também com o Luiz, fazia desenhos muito bons, georreferenciar, figura, então todo conhecimento é válido, e isso ajudou como base, como pontapé inicial para entrar em áreas contaminadas. E daí estamos até hoje lá na Conan, trabalhando. Você foi efetivado? Aí eu me formei, né, em julho de 2008, me formei, dia 1º de agosto, já fui lá na Sé, em São Paulo, buscar minha primeira carteira de trabalho, que eu não tinha carteira de trabalho. E aí eles assinaram a carteira dia 1º de agosto de 2008 e está até hoje. Nossa Senhora! Foi efetivado, deu certo. Aí já, com o Sakamoto, que me indicou daquela vez, a gente conseguiu alugar um apartamento em Pinheiros para dividir. Foi em 2009, né? Março de 2009. Então, agora vai fazer 13 anos que eu estou nesse mesmo apartamento. Aí ele saiu do estágio, foi para outra empresa, foi para Macapá, e eu continuo em Pinheiros, finquei raízes ali em Pinheiros, que é perto da Conan, e estou lá até hoje. Caramba! E quando é que foi que você falou, esse é o posto de monitoramento? Em que momento você falou, putz, é isso aqui que ele falou lá? Então, durante o primeiro ano de estágio, já comecei, além de fazer os desenhos, no final
comecinho de 2008, a gente foi para campo ver os poços, a sondagem. Daí eu falei, nossa, isso daqui é aquilo que o Marcos falou na aula, que eu não tinha entendido nada. Agora eu estou vendo aqui a sondagem, o poço. Agora eu entendo o filtro, do pré-filtro, a diferença desses dois aqui em campo. Então é isso mesmo, olha só. Mas ficou marcada a sua aula para mim, hein, Marcos, com esse esforço. Sondagem, amostragem em baixa vazão. Sim, sim. 2007 eu estava na pós-graduação do Senac, é verdade. E daí, como a gente já trabalhava com isso na empresa, né, então, em algum momento lá, nós demos essa aula aí. Você deu essa aula pra gente lá, realmente. Foi boa. Bom, e aí na Conan, você fez várias coisas, e o seu setor, hoje você é gerente, mas você já trabalha há um bom tempo nesse setor, que é um setor ligado a licitações, né? E como é que você foi parar nesse setor? Se você gosta desse setor, e o que você faz? O que a Conan faz? O que você faz nesse... Sim, a Conan, ela principalmente trabalha com investigação de áreas contaminadas para o setor privado, principalmente para as construtoras imobiliárias. O principal diferencial dela, assim, o que mais faz, é reabilitação de áreas contaminadas para uso residencial. Certo. E eu sempre trabalhei com isso na Conan, investigação, áreas contaminadas, relatórios, tudo. E, às vezes, assim, o mercado oscila muito, Sim. O mercado imobiliário. Então, 2009, 2010, teve crise, construção civil entrou em decadência. Então, no meu caso, assim, a Conan começou a fazer trabalho de supervisão ambiental também, e eu fui responsável por isso, de supervisão ambiental, edital do DR, e a gente fazia esses trabalhos, mas não era sempre também. Sim. E daí eu comecei a desenvolver essa parte de edital, de avaliação, documentação técnica, de proposta comercial, valores. O que eles pedem muito também é atestado técnico de trabalho. Então a gente foi preparando a Conan para disputar licitações de áreas contaminadas, principalmente, fazendo cadastro. Eu falei, poxa, a Petrobras, muitas empresas trabalham com a Petrobras, por que a Conan não trabalha com a Petrobras? Uhum. Eu quero trabalhar para a Petrobras. Imagina quantos postos de combustíveis que tem, refinaria, para a gente investigar e trabalhar. Só que, antigamente, a Petrobras convidava as empresas. Então, a gente tinha que se cadastrar, e a Petrobras falava assim, chamo você. Certo. Então, mas primeiro você tem que estar cadastrado. Então a gente se cadastrou, começou a ser convidado para algumas licitações e a gente não ganhava quase nada porque o preço é muito baixo. A concorrência é muito forte. Certo. Tem empresa que coloca o preço lá embaixo, não sei se é para ganhar atestado, se é só para manter a máquina girando da empresa. Entendi. Não vai ganhar nada ou vai ter até prejuízo. Mas muitas empresas colocam o preço lá embaixo e a gente sempre teve o princípio assim, não, a gente não vai fazer loucura. Se ganhar, bem. Se não ganhar, a gente tem o nosso outro setor, está todo mundo trabalhando. Sim. E eu fui me dedicando cada vez mais a essa parte de licitação, de cadastro, na USP, na prefeitura, tentando se cadastrar e disputar as licitações para a gente ter um diferencial. Quando um setor entra em crise, o outro de licitação às vezes ajuda, para realmente não faltar trabalhos. É aquele negócio, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então a gente não pode ficar parado. Eu não ficava parado. Eu falei assim, não, mas eu não vou ficar só fazendo isso daqui. Vamos ter um plano B. O plano B, no meu caso, que eu consegui ver era a licitação. Vamos participar, vamos disputar, a gente põe o nosso preço. Às vezes, se precisar, diminui um pouco mais. Mas a gente não pode ficar parado só com... Dependendo do mercado imobiliário. Dependendo do mercado imobiliário, porque às vezes ele pode entrar em crise e a gente tem outras alternativas, e com isso foi dando certo. Teve uma licitação que eu achei, assim, foi por sorte, foi uma das mais legais que eu participei, e eu achei por acaso, pra você ter uma ideia, que é do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Sim. Foi uma licitação que a gente participou em 2014, se eu não me engano, e eu achei ela no Google. Pesquisando aleatório no dia lá na Conan, eu falei, nossa, vou ver se tem alguma licitação. Que eu digitei e apareceu essa do PNUD. Digitei lá, edital investigação de áreas contaminadas.
e apareceu essa do PNUD, assim, do nada, aquela questão de sorte, né? Mas não é sorte, eu estava trabalhando. Exatamente. Eu tive o trabalho. Você podia estar procurando, sei lá, Corinthians campeão, mas não, você foi procurar. Eu poderia estar procurando lá, Libertadores, Corinthians 2000. E não ia achar nunca. E acabou que eu achei essa licitação do PNUD, a gente fez a proposta comercial, juntou os atestados que a gente tinha, que já estava bem preparado, fez a proposta técnica, e no final a Conan ganhou com o menor preço e a maior nota técnica. Então eu falei, nossa, essa foi incontestável, não teve nem como. Mas outras 3 empresas participaram com nota menor e o preço mais caro que o nosso. Uhum. E daí a gente foi para uma área em Curitiba fazer uma demonstração para 80 pessoas do setor público, para poder acompanhar a investigação com geoprobe, sondagem, instalar postos de monitoramento, descrição do solo, que é uma área que tinha potencial de estar contaminada por PCBs, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente para erradicar os PCBs do Brasil, obsoleto, que é proibido desde 1980, né? O óleo ascarel, PCBs, as bifenilas policloradas. E hoje ainda tem transformadores com PCBs, que é desmobilizado, principalmente naquelas áreas isoladas da Amazônia, com transformador que só acessa de barco depois de 20 dias de barco. E era um programa bem legal. Então nós fizemos uma avaliação preliminar, confirmatória, detalhada. A detalhada não fez porque não deu tempo, mas explicamos o que seria detalhada. Fizemos a malha, olha, em 2014, uma malha de amostragem passiva no solo. A gente conversou com o pessoal lá da Beacon para tentar pegar PCBs, fizemos essa malha, eles entenderam, posto de monitoramento, amostragem em baixa vazão, para 80 pessoas. Depois terminamos o trabalho de campo, fomos para Brasília, levamos os relatórios, fizemos a apresentação do relatório para eles, que está disponível. Então, sim, foi um contrato bem legal que abriu muitas portas assim para a gente de trabalho. Depois conseguimos uma outra licitação ganhar da Funasa para investigar a área com pesticidas. Então, assim, uma coisa puxa a outra e realmente, resumindo a pergunta, foi para realmente não ter uma alternativa de trabalho. E as licitações estão aí, o setor público precisa investigar áreas, precisa recuperar. E a ideia é realmente prestar um bom serviço, ganhar licitação e fazer esses trabalhos. Bom, e aí você, em algum momento, você vai no Senac. Daí você que faz a pós-graduação lá no Senac, né? Exatamente. Quando eu fui efetivado na Conan, então eu já tinha 6 meses de formado. No começo de 2009, eu comecei a fazer o curso de pós-graduação em áreas contaminadas. Falei, já fui efetivado, estou aqui, o Senac é perto da minha casa, lá em Santo Amaro, né? Era muito perto. O único problema era que as aulas eram sexta-noite e sábado o dia inteiro presencialmente no Senac, mas isso a gente tirou de letra no começo, fazendo curso, eu, o Alan, o Leandro do IPT, a gente foi da mesma turma. Vocês estavam na mesma turma? Muito boa, caramba. Na mesma turma. O Rafinha também, da nossa turma, o Felipe da Ingel. Então foi uma turma muito boa, assim, com bastante amigos, e isso ajudou a fazer o curso ser bem legal, bem aproveitar bastante. Conversei bastante com o Rodrigo Cunha lá no curso, a gente falava muito da Matarazzo, da Indústria Reunida do Matarazzo em São Caetano, que onde ele fez a tese de doutorado dele sobre avaliação de risco nessa área. Depois o Andrés Marker também, ele foi um consultor da Conan, a gente aprendi muito com o Andrés também, e o Andrés, como que é a coincidência da vida. O Andrés, ele foi consultor da Conan de áreas contaminadas, principalmente nesse terreno da Matarazzo, e foi onde ele treinou o Rodrigo Cunha, em 1995, o Vicente, o pessoal, ele veio da Alemanha para fazer esse treinamento em 95 da CETESB, né, do órgão ambiental, para investigação de áreas contaminadas, avaliação de risco, sondagem, instalação de posto. Então foi uma capacitação da CETESB 15 anos antes, né? E foi a tese do Elton também, né, a tese de doutorado, e
e pela Conan a gente estava investigando essa área da Matarazzo, então com o Rodrigo Cunha, conversando, explicando, conversava quase todas as semanas sobre algum detalhe da Matarazzo que eles faziam, histórias, como que estava a desativação da indústria, então foi uma parte bem legal também, de muito aprendizado, conhecimento e amizade, né, que a gente fez, de conversar sobre uma área tão emblemática, né, para a CETESB, para a sociedade, para o Brasil, que a indústria Matarazzo era a principal indústria brasileira durante muitos anos. Né? Sim. Conta aí um pouco desse caso, o que você pode contar, né, do caso da Matarazzo. Matarazzo, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, né, sei lá, e se instala mais ou menos em 1920, alguma coisa próximo disso, lá em São Caetano. A história dela, eu até comprei o livro do Matarazzo para entender melhor, explica bem. Eles eles começaram em Sorocaba também, o Conde de Matarazzo, vendendo banha de porco. Caramba. E depois foi fazendo atividade industrial, fábrica de sabão com a banha, e foi aumentando as fábricas, tanto é que no livro eles falam que o Matarazzo tinha mais de 365 fábricas. Era uma fábrica que ele poderia visitar todos os dias e ele nunca ia repetir a fábrica no mesmo ano. Ali perto da Matarazzo, em São Caetano, teve a primeira refinaria de petróleo do Brasil, que era da Matarazzo, onde é um pátio do Detran particular. E só não foi para frente porque depois teve o monopólio da Petrobras, que eles não poderiam mais ter refinaria. E essa indústria Matarazzo São Caetano era um terreno enorme de 200 mil metros quadrados, onde eles produziam de tudo. Soda cal, eles pegavam eu gosto de explicar assim, eles pegavam sal de cozinha para separar o sódio do cloro. Aí com o sódio, eles faziam a soda cáustica. E com o cloro, eles faziam pesticida, fazia gás, cloro para fabricação, cloro de piscina, cloro para cândida, e o cloro para fazer um pesticida que era o HCH, e o lindano, que eles usavam nas lavouras de café. O rei do gado, quando o Bedzenga, o Berdinazzi, ele mostra ele jogando pó de broca no cafezal e ele morre intoxicado na novela, bem no começo. E é exatamente esse produto, que é o HCH, eles chamam de BHC, mas não é BHC, o correto é HCH, mas popularmente é BHC, pó de broca, colocava no cabelo das crianças para matar piolho. Então tem várias histórias. E o complexo industrial lá realmente foi muito próspero até o final da até o começo da década de 80, de 1950 até 1980, 85, quando eu nasci, realmente a indústria foi desativada. Infelizmente ficou um passivo ambiental muito grande lá na Matarazzo, em parte do terreno. O cloro e o sódio, para separar, usa bastante mercúrio, não é? Exato, então, uma metodologia muito antiga que usava o mercúrio metálico como catalisador do processo, que ele facilita a quebra do sódio com o cloro, e isso daí realmente foi um dos passivos ambientais, que é uma célula de mercúrio, que foi desativada, tinha escombro. Eles dizem que tinha mercúrio na superfície do terreno há alguns anos, e você retirava com a seringa. Hoje não tem isso daí, há muito tempo, mas quando realmente eles falam que foi desativado, acho que na época do doutorado do Rodrigo Cunha, já não deveria ter, que o doutorado dele parece que eles do Elton também fez estudo de coletar poeira nas casas que tem em volta dessa indústria. E parece que naquela época não havia risco do mercúrio ter entrado nas casas, poeira, essas coisas, pela metodologia antiga. Né? E ficou depois o passivo ambiental, porque para fazer o pó de broca, o HCH, eles utilizavam benzeno puro, tanques de benzeno, porque a gasolina ela tem uma pequena porcentagem de benzeno, né? E é muito cancerígeno. Imagina o benzeno puro. O tanque de benzeno para fazer o choque entre o benzeno e o cloro, para fazer o hexacloro, né? São 6 cloros. Para então, fazer o pó de broca, que também é um negocinho desgraçado, né? Então tinha o mercúrio, o benzeno e o HCH. Tava bom ali o lugar. Realmente usavam produtos químicos bem pesados ali na época, mas... E outra parte do terreno eles faziam rayon, viscose, TNT, que a soda cáustica ajudava a derreter o caroço do algodão, a celulose e fazer os fios.
Então, esse setor de fiação, que é onde tem uma chaminé enorme até hoje, esse setor é um pouco mais tranquilo, não tem um passivo ambiental significativo. Mas onde havia a fábrica de pesticida, de mercúrio, realmente a gente investigou, precisa investigar, remediar, fazer todas as etapas aí de investigação. E como essa é uma das indústrias, né, a Matarazzo, uma das maiores, melhores, e do lado ainda do terreno da Matarazzo, dá pra ver que tem a Braskem também, a Braskem que trabalhava com um outro contaminante muito complexo, que é os solventes organoclorados, que afundam na água, está vizinho, tem investigação, que é esse terreno da Braskem que já foi desativado lá pela Braskem. Eu não trabalho nele, não tenho conhecimento, mas sei que realmente é uma área contaminada, está na lista de áreas contaminadas da CETESB, assim como a Matarazzo. Na verdade, a Matarazzo está na lista de áreas contaminadas críticas da CETESB, por ter um passivo ambiental. O ponto positivo é que o terreno não está ocupado, ele está desativado, fechado, ninguém pode entrar no terreno, mas realmente esse terreno, como é uma parte de um processo industrial, tem processo civil, público, é um terreno realmente seria talvez um brownfield, alguém tem que investir dinheiro para recuperar esse terreno. O IPT fez o estudo lá, né, dos pesticidas na Rua Capua, que foi levado, porque, imagina, eles, para fazer a retificação do córrego dos Meninos, tiveram que retirar um pedaço do terreno do solo da Matarazzo. E esse solo tinha o quê? O pesticida HCH que levou para a Rua Capua. E o IPT fez vários estudos de tecnologia para remediar esse solo com pesticida, mas realmente não é fácil e não vai se gastar pouco dinheiro para remediar um terreno com esse pesticida. Mas, então o IPT fez vários estudos que mostrou alternativas, termal, oxidação, redução, biorremediação para poder tratar esse terreno. Está no site do IPT, é público, é todo mundo consultar. E, assim, um detalhe só que da Matarazzo foi quando, para fabricar o pesticida, o HCH, ele é 100%, tem os isômeros. Sim. Alguém durante esse processo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa, sempre que pesquisa lindano, teve uma brilhante ideia de filtrar esse pesticida em metanol, e eles viram que o isômero que era mais potente para matar as pragas era o lindano. O gama, né? Gama HCH. O gama HCH que é o lindano. Então, para poder filtrar o lindano, ele é 15 a 20% do pesticida. Filtrava 15, você produzia 1.000 quilos de pesticida. Você tirava 150 quilos, 200 quilos, que é o lindano, você sobrava 800 quilos de resíduo de HCH. Quem que vai fazer com esse resíduo? Joga lá. Leva para lá, vende esse resíduo como lebre, gasto por lebre. E esse realmente foi um dos grandes problemas do HCH, que começou a gerar muito resíduo para produzir só o lindano. Então, não só no Brasil, Cidade dos Meninos também, onde teve fábrica desse pesticida, teve esse problema. Na Europa, vários estudos mostram que esse foi um detalhe importante que ajudou a gerar muito resíduo de HCH, filtrar, né? Fazer só o gama. Mas, enfim. E, basicamente, hoje parte da área foi desapropriada pela prefeitura e hoje uma parte desse complexo industrial, que é bem do lado oposto onde tinha essa fábrica de pesticida no terreno, hoje a Prefeitura de São Caetano está terminando de construir um parque lá para fazer a festa italiana, fazer para o bairro Fundação de São Caetano, está terminando e logo menos esse parque vai estar disponível para a população lá. Então, uma parte do terreno que estava abandonado, assim, sem uso durante mais de 40 anos, está agora voltando para a sociedade ali com esse parque da Matarazzo. Então, isso é um resultado bem legal de tudo que já foi feito na área, de vários estudos. Então, a área do município de São Caetano. Legal. E daí você falou do Brownfields, me lembrei que você fez um mestrado também e a sua dissertação fala sobre Brownfields, né? O que diferencia um Brownfield de uma área contaminada aí convencional, como a gente costuma entender? E qual é essa problemática e o que nós temos a ver com esses Brownfields aí, Gustavo? Então, o Brownfields é um termo que surgiu nos Estados Unidos, né, falando sobre terrenos
desocupados e que teriam potencial de estarem contaminados. Eles não são necessariamente uma área contaminada, são terrenos ociosos, terrenos subutilizados, abandonados e que já têm uma infraestrutura próxima dele, com água, esgoto, rede de gás, infraestrutura urbana, para poderem ser ocupados. Então, aqui no Brasil nós temos vários casos nessa Diagonal Sul, que a gente chama, lá na zona próxima a Matarazzo, na divisa, Vila Prudente, Moca, certo, naquela avenida Tamanduateí, Henry Ford. Então, são vários terrenos industriais que foram desativados e que eles estão abandonados e que não necessariamente estão contaminados. Então, ele tem essa denominação de brownfields. E uma área contaminada, pode ser um brownfields também, ela pode causar risco à saúde humana. Um brownfield, se ele não estiver contaminado, ele não causa risco, mas ele vai ficar subutilizado, vai ficar com uma imagem ruim daqueles galpões antigos abandonados, ou sem ocupação, pode ter invasão de pessoas também, esses prédios. Então, os dois casos é importante para poder revitalizar e haver essa mudança de uso do solo, né? De uma área que antigamente a Diagonal Sul, que é o berço da industrialização do Brasil, com vários galpões, primeira indústria automobilística que veio para o Brasil, que foi a Volkswagen, depois a Matarazzo, vários terrenos ocupando todo o eixo, ao longo da linha de trem, né, da CPTM, que hoje é da CPTM, a linha 10. Então, vários terrenos industriais, berço da industrialização do Brasil, ocupar esses terrenos, mudar o uso de solo, que hoje não é mais indústria, hoje pode ser condomínio, pode ser parque, pode ser vários outros tipos de uso, que por N motivos não consegue mudar esse uso, ou porque não tem interesse, ou porque a legislação municipal não permite mudar o uso industrial para residencial, ou aquele eixo de estruturação urbana não está bem claro que pode ser feito, e ficam esses terrenos, esses espaços vazios que realmente precisam ser ocupados, e já tem toda uma infraestrutura, está perto do trem, tem água, esgoto, rede elétrica. E aí, para verificar se estão contaminados ou não, né, precisa que alguém faça o trabalho. Para alguém fazer o trabalho, é preciso que haja alguém que pague pelo trabalho, normalmente o responsável legal. Mas aí, Exatamente. por exemplo, na Matarazzo, né, o responsável legal já não está lá mais faz muito tempo. O cara não tem condição de pagar, é massa falida, uma confusão dos diabos. E aí, existe um mecanismo legal, né, pelo menos no estado de São Paulo, que é o FEPRAC, né, o Fundo ligado às áreas contaminadas, né, de recuperação de áreas contaminadas. Você que trabalha com brownfields, né, você que conhece brownfields, você que trabalha em licitações e tal, você viu o FEPRAC sendo utilizado? Você vê a possibilidade dele ser utilizado? Como que funcionam essas áreas aí que não tem dono aqui no estado? Isso realmente não está bem claro ainda como que vai ser feito o brownfield, usar os recursos do FEPRAC. Tanto é que quando eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, eu consultei, pesquisei, e o FEPRAC ele foi criado pelo decreto pela Lei Estadual de São Paulo, se eu não me engano é a 13577, Sim. a Lei de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo, de 2009. E ele foi regulamentado pelo decreto em 2013. Sim. 4 anos depois, foi regulamentado o fundo para aplicar em áreas abandonadas, sem dono, sem um responsável legal claro. E a CETESB tem como meta várias metas ambientais, seja aplicar... Tem um outro fundo, que é o FECOP, que eu pesquisei também, que é o Fundo para Combate à Poluição. Só que esse FECOP é um fundo que a prefeitura precisa de um trator no aterro sanitário. Não, aqui tem um dinheiro, pega recurso lá no FECOP que você vai ter um trator para empurrar o lixo no seu aterro sanitário. Certo. Eu preciso de um caminhão de lixo para coletar o lixo urbano. Tem o dinheiro do FECOP para você comprar um caminhão de lixo, enfim, é um fundo que funciona. Sim. O FEPRAC foi criado há 13 anos e até hoje ele não funciona. Não teve um projeto financiado pelo FEPRAC. No site da CETESB, no caderno deles de metas a serem atingidas, a CETESB atingiu todas as metas, menos o do FEPRAC. Qual que era a meta do FEPRAC?
investigar uma área com recurso do FEPRAC. Não teve áreas investigadas com recurso do FEPRAC. Veio a decisão de diretoria 38 da CETESB de 2017. Sim. Então faz 4 anos que essa decisão de diretoria entrou em vigor e que e aumentou consideravelmente o preço de análise dos relatórios, porque antes eu protocolava uma preliminar na CETESB, um relatório de avaliação preliminar, a CETESB cobrava R$1.000 para avaliar. Uhum. Hoje, dependendo da área, esse valor é R$20.000. Uma investigação confirmatória, um plano de intervenção, para avaliar, hoje em média é cerca de R$20.000 para avaliar, a CETESB avaliar os relatórios e emitir um parecer técnico. Então é um valor que aumentou consideravelmente. E parte dos recursos desse dinheiro dos pareceres? Parte desse dinheiro dos pareceres que a CETESB avalia, está na lei, está na decisão de diretoria, vai direto para o FEPRAC. Uhum. Se eu não me engano, é 15%, 20% desses valores vai para esse fundo para recuperação de áreas contaminadas. E hoje, entrando no site da CETESB, também não encontro nenhum projeto financiado. O único item que tem aqui na CETESB é de 16 de dezembro de 2020, que eles apresentam esse fundo e não apresentam nenhum projeto ainda para ser investigado. E provavelmente, não sei se vai ser licitação, como que vai ser essa parte de financiamento do FEPRAC. Você falou do parecer técnico que é cobrado e tal. Isso não é obrigatório? É obrigatório? Como é que funciona essa história do parecer técnico que a CETESB eventualmente cobra dos responsáveis legais? Vou falar com a parte que eu trabalho, né? Por exemplo, com uma construtora vai comprar um terreno em São Paulo para poder construir um prédio residencial. Certo. E uma das exigências da prefeitura nesse terreno é fazer o estudo de avaliação ambiental preliminar. Certo. Mesmo se a área tem potencial ou não, às vezes, principalmente quando a área tem potencial de contaminação. E se a área não tem potencial, faz o estudo de avaliação preliminar, precisa fazer o estudo de investigação confirmatória, e no estudo de investigação confirmatória, por exemplo, não teve contaminação. Então, o estudo se encerra ali, e a Prefeitura de São Paulo, ela pode avaliar esses relatórios de avaliação preliminar e confirmatória sem contaminação. Certo. Então, fez uma parceria com a CETESB treinou os funcionários da Prefeitura para poder avaliar esses relatórios um pouco mais simples, vamos dizer assim. E isso paga uma taxa também para o DECONTE, que é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, do Departamento de Controle da Prefeitura de São Paulo, e avalia esses relatórios e emite parecer. Então, um dos documentos para poder reutilizar uma área ou ocupar um terreno industrial é essa parte de áreas contaminadas. Quando o estudo precisa, uma prefeitura, seja em qualquer cidade, não tem capacidade de avaliar um relatório desse mais simples, a avaliação preliminar confirmatória, é preciso solicitar para a CETESB, que é o órgão estadual. Certo. E a CETESB, ela avalia o relatório e emite o parecer técnico, para ver se está de acordo com a decisão de diretoria da CETESB, a DD 38, ou se está faltando alguma coisa. Então, para a CETESB avaliar, como eu disse, antes eles cobravam um valor simbólico, uma taxa. Hoje não, hoje eles cobram de acordo com a complexidade do terreno, de acordo com o tamanho da área do terreno, para poder emitir esse parecer técnico. E com esse parecer técnico da CETESB, o empreendedor consegue dar entrada na prefeitura e falar, olha, a CETESB avaliou o meu terreno, viu que os estudos que eu fiz estão corretos, então está aqui o documento que está faltando para eu poder iniciar minha construção ou aprovação do meu empreendimento. Como você trabalha com várias, a Conan, né? Você dentro da Conan trabalha com várias empresas que promovem mudança de uso, então incorporadoras, construtoras, setor imobiliário em geral. O pessoal sempre me pergunta, mas o setor imobiliário é o mocinho, é o bonzinho, porque ele reabilita áreas, portanto ele possibilita que uma área que não estava ocupada passe a ser ocupada, e ele pega aquele passivo e resolve o passivo, então ele está sendo bom porque está resolvendo passivos ambientais que ficariam muitos anos ali, ou ele é um malvado porque ele quer fazer as coisas rápido, meio sem cuidado, sem critério, ele quer fazer de qualquer jeito, então ele o setor imobiliário é o mocinho ou é o vilão das remediações aqui, Gustavo? Olha, então eu vou dar a minha opinião. A minha opinião
que eu vejo, 15 anos que eu trabalho com isso, que o setor imobiliário ela é uma peça fundamental para a reabilitação de áreas contaminadas no estado de São Paulo e no Brasil. Porque são empresas grandes, empresas que querem construir, que querem fazer prédios, que querem ampliar a oferta de moradias para a população e, lógico, que querem ter lucro também, como toda empresa quer ter. E, assim, como eu acabei de citar que a CETESB, os órgãos públicos do Brasil não conseguem investir dinheiro para a recuperação dessas áreas, seja porque são áreas particulares, seja porque não tem recurso para desapropriar uma área, investir, criar moradia. Então, o setor imobiliário de incorporação é a força motriz de todo esse setor de áreas contaminadas. Eles investigam, tiram dinheiro, investem o dinheiro para a construção desses empreendimentos, para reabilitar as áreas, porque ninguém quer ter uma surpresa desagradável no final do terreno, que na hora que você está escavando o subsolo, encontra um tanque enterrado, um solo contaminado, que vai paralisar sua obra, que vai ter que embargar o seu empreendimento, vai atrasar a entrega. Então, o importante é assim, tem que saber a verdade. Vamos descobrir tudo que tem no terreno, eles têm esse pensamento. Em áreas, por exemplo, que eu sei que nem é obrigado a fazer avaliação preliminar, eles fazem questão de fazer para se isentar de qualquer responsabilidade, isso fica a cargo da consultoria, que faz o relatório. Então, olha, eu investiguei, a consultoria falou que não tem nada, como assim tem alguma coisa na área? Então, uma responsabilidade técnica muito pesada, né, dizer que uma área realmente não tem passivo ambiental, e de investigação, de remediação, eles precisam realmente garantir que a área que eles vão construir não tenha risco à saúde humana. Mesmo, por exemplo, alguns casos que ficou uma contaminação de metais, de algum material que está numa faixa de risco aceitável, o órgão ambiental entende também que é aceitável e pode ser ocupado, que seria bem melhor do que o terreno continuar desocupado, sendo invadido, tendo outro tipo de risco. Então, muitas áreas são reabilitadas, depois são monitoradas ao longo do tempo, para poder garantir que aquelas concentrações vão permanecer estáveis e que são, às vezes, pode ser até natural do próprio subsolo. Agora, assim, fazendo até um parênteses, por exemplo, de uma contaminação que pode ser natural, na zona leste de São Paulo, eu vi alguns estudos que eu não sei, teria que investir, por exemplo, banco de dados, aquela parte de compartilhar informações, né? Vários estudos, na zona leste tem uma concentração de arsênio no solo que é pouco acima do valor orientador e não tem uma explicação para isso. Então, assim, às vezes o terreno pensa que está contaminado com arsênio, que os valores orientadores variam, né, de uma região para região, de metais. E, assim, uma substância que eu já vi em vários locais da Zona Leste, de várias empresas diferentes, de vários estudos, é um arsênio. O arsênio é um metal que não é tão comum aqui no estado de São Paulo, mas tem certas regiões que eles ficam numa concentração um pouco mais alta que o comum, e não é uma área contaminada, mas está acima desse valor orientador. Então, tem casos específicos que realmente depois teria que fazer estudo, comprovar, avaliar, né? Mas não seria as empresas de consultoria, teria que ser a universidade, pesquisa, investimento. Tem alguém que tem esse conhecimento e fala, olha, vamos lá, vamos avaliar essa região, por que o arsênio aqui realmente está acima? E é o que a resolução CONAMA de 420 de 2009 falou, né, para os estados. Olha, cada estado defina seus valores orientadores, avalia como está o solo da sua região, coleta amostras, veja se realmente esse arsênio, que hoje é 55 miligramas por quilo para um uso residencial, na sua região, esse valor é aceitável ou está muito baixo ou está muito alto? Qual que é a média? Então, cada região tem que avaliar suas características, cada estado, né? Então, dentro de São Paulo, eu estou falando de uma região da Zona Leste que pode ter um arsênio numa concentração natural um pouco acima do valor orientador. E não significaria que ele estaria contaminado. Então você deu esse exemplo aí, 55 miligramas por quilo, né, que está na resolução CONAMA. Isso, e da CETESB também, mais recente. Então imagina que tem uma área que
chega lá dá 80 miligramas por quilo está acima. E daí o responsável legal tem que fazer ou investigação detalhada, ou remediação, ou então esse responsável legal tem que provar que é natural. Então tem que fazer o estudo para provar. E você está propondo que a sociedade tem que fazer esse estudo. Ao invés do responsável legal, tem que... Não. Estou falando assim, falando assim, que a universidade teria, a academia, estudar realmente, ter mais estudos mostrando que algumas regiões podem ter substâncias com concentrações maiores que os outras e que não necessariamente é uma contaminação, que faz parte daquela região da formação geológica, de sedimento, que é o que a resolução CONAMA pediu para fazer, né? Que os estados não temos tantos estudos dos estados fazendo essa avaliação da qualidade do solo para definir uma lista de valores orientadores. No caso, por exemplo, de um responsável legal que quer construir alguma coisa nesse solo e fez a investigação detalhada que o arsênio ali é 80. Ou tem várias opções para tratar esse solo, vamos imaginar que ele está bem delimitado. Ele pode ser escavado e levado para um aterro classe 1 perigoso, pode ser isolado, impermeabilizado, uma campanha. Então, tem várias alternativas para lidar com essa situação. Certo. Pode ser levado para fazer, talvez, uma incineração. Então, tem várias opções. Vai depender, lógico, do custo, benefício, o que realmente faz, como está essa delimitação. Mas o importante é isso, a gente ter informações para poder comparar, falar, nossa, mas 80 realmente é uma contaminação de uma indústria por um veneno que usa arsênio, alguma coisa assim, um vazamento industrial, ou esse arsênio é um metal que se formou naturalmente devido à rocha tal, e não sei. Então essa que é a questão que eu levantei, né? Para termos mais estudos, mais informações, para podermos realmente avaliar, né, se é uma contaminação ou se é de origem natural daquela região, daquele bairro, daquele distrito do município. Realmente, comparando todos os estudos, pode-se chegar a isso, falar, nossa, realmente, a Zona Leste tem uma concentração de arsênio maior, outra região tem um bário que é um pouco mais alto, então esses valores às vezes mudam, né? Principalmente metais, como o nosso solo é muito rico, né, em vários tipos de metais, pode ser que vai ter uma discrepância entre umas regiões e outras, principalmente no Brasil. Esses dias eu estava vendo um estudo que a CETESB, no site da CETESB de áreas contaminadas, lá na planilha de avaliação de risco à saúde humana, ela cita um estudo de mercúrio baseado no estado do Pará. Então eles pegam a média do mercúrio que deu, tira estatisticamente os extremos, o mais baixo, os mais altos, e definiu uma meta lá de valores orientadores, do estudo do Pará, que lá usa muito mercúrio por causa do ouro, do garimpo, em solos, enfim. É apenas um exemplo. Nesses 15 anos de mercado, o que você viu de evolução, seja na CETESB, seja nas consultorias, nas tecnologias, sei lá, de investigação, de remediação, o que você viu que você acha legal nessa evolução de 15 anos? O principal fator que eu vejo assim que a CETESB é cada vez um órgão mais forte, independente no estado de São Paulo, né, com legislação, cobrança, exigência técnica. A decisão de diretoria de 38 de 2017 deixou isso bem claro, o que a CETESB quer em cada relatório, na avaliação preliminar, confirmatória. Isso já deu uma nivelada boa para o mercado, as informações básicas, mínimas necessárias. Então, a CETESB ela sempre vai ser um condutor das empresas de consultoria ambiental do que realmente deve e do que realmente não devem ser feito. Isso vai fazer 5 anos, né, que essa decisão de diretoria está em vigor, né, de 2017, 5 anos. Sim, e ela realmente foi um marco, porque agora a CETESB ainda está lançando o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas e, apesar de ser a principal órgão ambiental do Brasil, né, a CETESB, o setor específico de áreas contaminadas, ele não tem muitas pessoas lá, cada vez mais carece de funcionários. O Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas precisa ser elaborado para realmente orientar melhor ainda as empresas de consultoria, as construtoras, os responsáveis legais, responsável técnico, para melhorar isso.
E na parte de investigação, o número de empresas crescendo cada vez mais. A gente, lá na Conan, eu falei até para o Sérgio, para o Galba, que são os diretores, a gente começou a fazer parte da ESAS. A ESAS cresceu muito também, com várias empresas, vários setores, não só as consultorias, como laboratório, empresa fornecedora, remediação. Então, um setor que cada vez se estrutura muito mais forte do que há 15 anos atrás, que não tinham tantas empresas. E, principalmente, aqui no Brasil, temos as multinacionais, né, as consultorias de multinacionais, que investigam principalmente as outras empresas multinacionais. Como a Conan, onde eu trabalho, por exemplo, nós somos uma empresa brasileira, não temos sede no exterior, enfim. É difícil a gente trabalhar para algumas multinacionais, porque elas querem contratar apenas as multinacionais de consultoria ambiental. Então, para essas empresas menores, entendi, como a Conan, outras empresas, realmente o nosso nicho de mercado não consegue abranger essas multinacionais, até por opção deles, apesar de várias empresas, como a Conan, ISO 9018, OSHAs, é certificada pelo Inmetro para coletar água, mas o mercado multinacional de empresas realmente favorece essas outras empresas multinacionais. E até porque voltando àquela primeira pergunta, foi que eu comecei a trabalhar mais com licitações, né? Porque falei, nossa, aqui vai ser difícil a gente atingir, mas vamos ficar na licitação que vai ser um pouco mais fácil. Então, e o setor em si cresceu muito, de investigação, técnicas de investigação, opções, tanto que hoje eu vi um edital da Petrobras de investigação de áreas contaminadas, que a Petrobras ela não divulga assim, o quanto que ela investe em áreas contaminadas claramente. A gente tem que ficar pesquisando, avaliando. Na minha dissertação de mestrado, aproveitando um parênteses, eu avaliei o quanto que a Prefeitura de São Paulo investe em editais exclusivos para áreas contaminadas. Porque, às vezes, tem um contrato para construir uma rodovia na Prefeitura de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas dentro desse contrato tem um item de áreas contaminadas. Esse eu não consegui vasculhar porque era muita informação. Então, fui direto nos contratos exclusivos para áreas contaminadas. Investigar uma área, fazer uma confirmatória em determinado terreno. Então, em 10 anos, de 2005 a 2015, a Prefeitura de São Paulo investiu cerca de 16 milhões de reais em 77 projetos, sendo que o principal foi a Coab, com 42 projetos no valor de 10 milhões. O Estado de São Paulo investiu cerca de 27 milhões de reais em 70 projetos. E a CDHU investiu em 10 contratos, 5 milhões. Então, assim, não são valores tão significativos em 10 anos. Até, voltando àquela pergunta sua, do setor imobiliário, se ele é vilão ou mocinho, esses projetos que eu investiguei é da Prefeitura de São Paulo e é da Secretaria de Habitação, tanto Coab quanto do governo, que é a CDHU. Eles também investem e recuperam áreas contaminadas para a construção de residência, de habitação. Certo. E, assim, principalmente a Prefeitura e o governo, eles investem para a população de baixa renda, que são pessoas que moram em áreas de risco, em áreas sem condições de viver dignamente, e constrói esses empreendimentos de interesse social dessa população. Então, também é um fator importante a Prefeitura continuar investindo nessas áreas, nessas investigações, para a construção de moradias dignas para a população, que a gente sabe que é um déficit habitacional imenso, né, no estado de São Paulo e no Brasil. Sim. E aí a prefeitura, então, ela precisa dar casa para as pessoas, né? Então ela faz uma licitação, porque a prefeitura não vai lá e constrói ela mesma, né? Então ela precisa fazer uma licitação para construir. E claro, para construir precisa do Habite-se, e para ter o Habite-se precisa ter uma investigação ambiental, inclusive de áreas contaminadas. É isso, né? E daí essa licitação de investigação da área contaminada... Exato, porque é uma das exigências da Caixa. Às vezes a Caixa a Prefeitura faz uma parceria com a Caixa Federal. Olha, tem esse terreno aqui na Zona Leste, em São Mateus. A Caixa, vamos construir um empreendimento habitacional aí. Então a Caixa faz a licitação e já ganhou a construtora. E aí a Prefeitura, para aprovar, precisa de vários documentos. E um deles é o de áreas contaminadas, porque está numa antiga zona industrial,
ou nunca tem algum potencial, tem um posto de combustível próximo, enfim, tem alguma coisa que necessita desse estudo. Então, a própria prefeitura faz uma licitação para essa área, para ter esse documento para liberar a construção do prédio com todas as exigências legais e documentação necessária. Está falando da Petrobras e do mercado que evoluiu. Nesses 15 anos, o que eu vejo que a Petrobras agora está com uma licitação muito grande para investigação de alta resolução. Nas referências bibliográficas, eles citam muito um RIS-MT, com estudo de alta resolução. Olha aí, meu. Importante, tão importante. Então. Várias referências bibliográficas suas, da sua tese de doutorado, de mestrado, de artigo científico, citando investigação de alta resolução, com MIP, enfim, várias tecnologias que eu nunca via em 15 anos um edital tão específico para execução de sondagens, fazer geofísico, instalação de poços, sondagem, coleta de amostra de solo. Então, esse vai ser um edital para realmente, não sei se a Conan conseguiria entrar, porque precisa de máquinas, geoprobe, equipamentos, que a gente não tem isso, é o nosso subcontratado. Então, a Petrobras está já fazendo um movimento no mercado de que eu quero uma empresa especialista em investigação em alta resolução e depois vai fazer um outro edital para contratar a empresa que vai gerenciar. Então, vai ficar 3 contratos. A Petrobras, essa para executar, e a outra para gerenciar, e ainda tem o laboratório que precisa fazer as análises, né, que não está nesse contrato. Então, a empresa vai chegar com equipamento, melhor resolução, para poder fazer sondagem, ter resposta em campo rápida, decidir se instala o poço ou não, na profundidade, quantidade de filtro adequada para aquela situação. Então, cada vez mais a gente esse mercado de áreas contaminadas se moderniza, com vários equipamentos, várias soluções. Uma exigência que eu vi que foi muito importante também foi o Inmetro, coletar a amostra de água subterrânea. Porque antes as pessoas coletavam de qualquer jeito, com baler, com baixa vazão, mas não respeitava a purga, secava o poço, enfim, tinha vários problemas. Então veio uma exigência do governo do estado de São Paulo que as análises laboratoriais já são obrigadas a serem feitas em laboratórios acreditados pelo Inmetro, mas a amostragem de água não. Então, essa amostragem de água veio para realmente a exigência que as empresas de consultoria ou laboratório, para coletar água subterrânea, precisam ser acreditados pelo Inmetro. Então, isso deu uma padronizada nessa etapa de investigação de áreas contaminadas, que é a amostragem de água subterrânea. Isso foi o primeiro passo, né? Pode ser que os próximos passos sejam que para a empresa instalar o poço vai ter que ser acreditada, outra para fazer a sondagem, definir as etapas em campo. Mas a amostragem de água realmente foi muito importante, mostra que o setor está cada vez ficando muito mais profissional, cumprindo exigências, acertando as etapas necessárias para fazer relatórios cada vez mais confiáveis e de qualidade, né? A Conan tem mais ou menos quantos funcionários? Você falou das multinacionais, né, que atendem e tal, e você falou a Conan é relativamente pequena. Mas quantas pessoas trabalham lá mais ou menos? Hoje deve ter cerca de 40 pessoas na Conan, trabalhando com a parte de licenciamento de áreas contaminadas, nessa parte de consultoria ambiental, cerca de 40 pessoas. Não é uma empresa muito pequena, mas também nós não somos uma de grande porte de 300, 400 funcionários. Né? Sim. E você, como gerente, você faz as coisas de gerente, né? Mas você também faz relatório, ou você revisa relatório, você mete a mão nessas coisas também, ou não? Realmente você tem que olhar tudo. Normalmente ele faço de tudo, né? Tudo que precisa eu faço. Desde desenhar, né? Desde desenhar, fazer umas plumas de contaminação no AutoCAD, de fazer uma figura de localização, até o relatório final eu faço. Mas, normalmente, até às vezes consertar a máquina de café, que deu uma emperrada, eu tento vou lá dar uma mexida, ela volta a funcionar também. E assim, mas normalmente eu tento mais revisar os relatórios que a minha equipe faz, fazer proposta técnica, atendimento ao cliente, conversa, avaliar edital, se vale a pena participar ou não, tomada de decisões. Então, assim,
realmente, com 15 anos, a gente vai ganhando experiência, vai conhecendo o mercado, vai sabendo o preço das coisas, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, é importante, mas não dá para... Eu não consigo pular etapa, porque normalmente, às vezes, tem gerente que não faz relatório, não revisa, não põe a mão na massa, não desenha um mapa potenciométrico ali na mão, fazendo as linhas. Então, seria um revisor de relatório, mas tem, lógico, cada etapa da nossa vida a gente vai aprendendo. No começo eu fazia apenas figuras, no AutoCAD já referenciava, colocava uma imagem no fundo, tudo. Eu era um estagiário, né? Eu era júnior. Nem júnior eu não era, eu era estagiário. O aprendiz do júnior, né? Aprendiz do júnior. Fazia uma tabelinha ou outra e depois a gente vai se aperfeiçoando, mas sempre é bom a gente conseguir fazer todas as etapas, cumprir, atender o cliente plenamente, né? Que é o mais importante. Você trata bem seus estagiários ou você esmaga eles aí? Não, a gente tem que puxar um pouco do estagiário, né? Não pode dar muita moleza, não. A gente não teve moleza no começo, então não pode ter muita moleza também, não. Mas hoje em dia é mais fácil, a gente conversa, explica, tá bem próximo, o WhatsApp, né? Que a gente, qualquer momento tem dúvida, pergunta e vai se falando. E aí, falando no WhatsApp, nessas coisas, né, eletrônicas que chegaram um pouco mais recente, durante a pandemia, as pessoas pararam de trabalhar nos escritórios. E você também, né? E aí você deve ter ido para Miguelópolis. E se você foi para Miguelópolis, como é que foi essa mudança de volta para a tranquilidade de Miguelópolis, saindo da loucura paulistana? Pois é. Quando veio a pandemia, infelizmente, um fato muito ruim para todo mundo, né? Muitas pessoas perderam vida e, infelizmente, a gente tem que conviver com esse tipo de situação que é cíclico, né? Parece que vai e volta. No coronavírus, infelizmente, tivemos que sair de São Paulo, sair do escritório, da convivência pessoal com os amigos, tudo, e voltar cada um para sua casa, fica trabalhando remotamente, a gente vai se falando. Lógico que uma ou outra pessoa ficou no escritório, mas eu vim para Miguelópolis pela distância, que é 440 quilômetros de São Paulo, e vim ficar perto da minha família, da minha mãe, da minha esposa, da minha filha, Alice, de 10 anos, que também teve ela estudando de manhã pelo notebook e eu no outro notebook trabalhando, fazendo relatório, revisando proposta, conversando com o cliente. Então, nós dois trabalhando junto dentro de casa, praticamente. Ela estudando e eu trabalhando. Infelizmente, foi assim, uma parte muito boa de aproximar da minha família, ficar no dia a dia, fazendo comida, pedindo comida, porque não podia sair para nada, massa. Foi um tempo difícil, mas de aprendizado, né? Todo mundo aprendeu e foi muito bom. Apesar de que quando eu estou em São Paulo em tempos normais, eu volto quase todo final de semana para Miguelópolis, para ficar aqui com a minha mãe. Minha mãe tem uma loja de roupa também, teve que fechar uns dias, atendia só com uma porta aberta, as pessoas usando máscara, então realmente foi difícil para todo mundo. Eu pude ter o privilégio de trabalhar em casa no meu notebook. Meu irmão tem academia, então ele teve que fechar, foi bem difícil para ele também. Realmente a gente, de todos esses fatores ruins, nós temos que extrair as coisas boas, né? Que ficar em casa, conversar com a família no dia a dia, foi um aprendizado bem legal, uma convivência bem saudável. Mas foi bom. Agora eu voltei plenamente para o escritório, estou trabalhando em São Paulo, final de semana volto para Miguelópolis. E é isso. Enquanto está certo, enquanto está dando certo, estou nessa vida aí de São Paulo, Miguelópolis, Pinheiros. E tinha uma história interessante que os amigos contavam, diziam que você é muito bom pescador. Isso aí é verdade ou é história de pescador? Não, olha, eu não sou tão bom. Meu pai era bom pescador, né? Agora vai fazer 4 anos que meu pai faleceu. Mas quando eu entrei na faculdade, ele comprou um rancho aqui em Miguelópolis, na beira da represa, né? E ele gostava muito de pescar, eu pescava com ele. Aí depois entrei na faculdade, eu perdi um pouco esse vínculo de pescar, né, com ele, porque não dava tempo. Ia para Miguelópolis, final de semana, faculdade, e aí voltava para Sorocaba. Mas ele realmente, ele
tem que ter paciência, né? Não é, vamos voltar àquele negócio de sorte. Não é sorte, é trabalho, né? Sim, testa um negócio, testa outro, né? Ele começou no rancho colocar soja estragada, começou a colocar milho, fazer uma ceva, né, para os peixes. Aí, de repente, ele colocava 50 espigas de milho. No outro, passava 5 dias, não tinha nenhum milho na espiga. Então, olha, os peixes estão comendo. Aí, na outra, passava um mês, colocava mais espiga. Não tinha nenhuma espiga. Os peixes começaram a comer até as espigas do peixe, as espigas do milho. Sim, Nossa, sim. tem muito... Os peixes estão com fome mesmo, né? E daí ele foi pescar, fez uma massa, tal, vamos pescar, né? Colocou as varas dele, amarrou tudo e veio um tambaqui de 30 quilos. E aí ele tirou foto, mostrou para todo mundo da cidade, foi o recorde. Ficou uns 10 anos, esse é o maior peixe que foi pego aqui em Miguelópolis, que é o tambaqui de 30 quilos. E tem a filmagem lá, teve noites que ele pegou 3 tambaqui, um de 20, um de 24, um de 22 quilos. Meu Deus do céu. Teve sorte de pegar. Não, tem que trabalhar, colocar a ceva, coloca lá... Não é que ele chegou lá com a vara e o tambaqui pulou no colo dele, né? Teve que fazer um monte de coisa, né? E fica a noite inteira tirando a massa. De hora em hora você olha se a massa derreteu, se o peixe comeu, então... E assim, aí depois a gente parou um pouco de pescar, meu pai depois faleceu também, agora, quem sabe futuramente eu volto a esse hobby de ficar colocando comida para os peixes começam a voltar, um tambaqui que está andando no rio imenso aqui do reservatório, ele resolve passar lá, eu vou passar ali no rancho do Gustavo, que lá tem uma soja muito boa. Aí, ao invés dele encontrar a soja, o milho, ele vai encontrar a minha isca com o anzol lá, com o anzol com uma massinha. Eu vou conseguir pegar um tambaqui desse. Nossa, mas isso são planos futuros, né? Sim. Tem muita remediação para fazer por aí ainda. Tem muita remediação, tem muitas áreas para serem recuperadas ainda. Sim. Gustavo, agora eu fiz um monte de pergunta para você, você vai poder fazer uma pergunta para mim, né? É o momento do episódio que o entrevistado pode me perguntar alguma coisa. Então, agora é a hora. Então, Marcos, vou fazer uma pergunta. Você era uma empresa que fornecia serviço de sondagem, instalação de poço, equipamento. Como que está a sua empresa hoje assim, de equipamento? Você ainda presta algum trabalho de execução? Ou você está mais... Você presta consultoria, auxilia em alguns projetos? Como que está a antiga ECD e você? Legal. Pô, pergunta interessante. Obrigado pela pergunta, né? Uma pergunta legal. A ECD tem hoje uma máquina só. É uma máquina pequena, uma Power Probe pequena e algumas ferramentas, principalmente de amostragem de solo, né? Então, Dual Tube, Piston Sampler, algumas de amostragem de água, como o Screen Point, tem o CPTU, tem alguns negócios que a gente vai inventando aí, né? O perfilador do aquífero, as caixas de ultravioleta, o aquecedor de amostra de solo e tal. Então, resumindo, para execução, assim, para fazer a sondagem, a gente só faz, muito raro, assim, nos últimos 2 anos fizemos uns 3 trabalhos, porque tem que ser só amostragem de solo, ou de água, né? Screen Point, e tem que ser raso, porque a máquina tem que conseguir cravar. Então o cara que está contratando tem que estar com uma vontade danada que seja a gente que faça o trabalho, né? Então, esse é a execução é isso. O que a gente faz também, eu e o Charles, a gente faz uma consultoria de campo quando necessário, né? Então a gente leva as coisas para fazer a varredura. Então uma consultoria qualquer, como a Conan, por exemplo, pode falar, aqui eu quero fazer uma varredura diferente. Então contrata a Engie Solos para fazer a sondagem, por exemplo, qualquer empresa de sondagem, e eu e o Charles, ou só o Charles, ou só eu, a gente ajuda a fazer a varredura. Né? Falar, olha, aqui tem mais possibilidade de ter massa, manda essa amostra para o laboratório, né? Aqui é zona de fluxo e tudo mais. Então a gente faz isso também, né? Então no campo. E eu também faço, assim, raro, mas às vezes me chamam para fazer consultoria de investigação, né? Então alguma consultoria precisa elaborar um escopo de investigação e também me chama, eu também faço. Basicamente é isso. Mas o que eu faço mesmo no dia a dia é dar as aulas, né, nos cursos, no próprio Senac e esse podcast aqui. Então é isso aí é assim que estamos levando a vida. Legal.
Eu lembrei de um fato aqui também, que a gente falando de tecnologia, quando a gente foi para o Eneamb em Brasília, a nossa turma lá, foi eu, o Espúrio, o Saca, Tânia, o Denis, Beatriz. Sim. E eu tinha comprado um celular, eu acho 2003 ou 2004. Eu tirei uma foto com o celular e mandei para o e-mail da nossa turma. Olha aí, e você falou, nossa, olha o Miguel, tá moderno. Pois é, tirar uma foto com o celular e mandar, né? O celular e mandar por e-mail da turma, do nosso grupo lá, era um fato surpreendente, né? A gente nem imaginava que poderia ter isso, era só mensagem de texto ou ligação, né? O WhatsApp revolucionou demais a nossa vida, né? Eu lembro também, isso já era, sei lá, 2004 ou 2005, que eu chego com um negócio ali na faculdade. O que é isso aí, tio Marcos? Pô, vocês são jovens, vocês não sabem isso aqui é um pendrive. Pô, o que é esse pendrive? O que você está fazendo com esse negócio aí? Pendrive? Pô. É muito moderno na época, né? Pois é. Mas é isso. Bom, Gustavo, agora estamos chegando no fim do episódio, é o momento que você pode falar as suas palavras aí, o que você quiser falar. Agora o podcast é seu, pode mandar recado para quem você quiser, xingar o Espúrio, o Sakamoto. Aí o podcast é seu, fica à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer, né, Marcos, você pela oportunidade, pelo prazer de estarmos conversando aqui hoje, bater um papo, falar sobre nossa época da faculdade, falar sobre o mercado de trabalho que nós dois participamos ativamente, aí, que é o gerenciamento de áreas contaminadas. E é um prazer imenso estar aqui no seu podcast, ouvi-lo, conversar. Sempre bom, né, rever os amigos. Como diz minha amiga me falou uns tempos atrás, quem tem amigo tem tudo, né, Marcos? Verdade. E queria agradecer também, e depois agradecer a Deus por toda a oportunidade, a minha família, a minha mãe, meu pai que está no céu, né, que sempre me ajudou, meu irmão, minha família, minha esposa, Alice. E também eu só tenho que agradecer a Conan, né, que me acolheu quando eu era um jovem estagiário, que estou lá agora em setembro, vai fazer 15 anos. Caramba. Empresa, firme e forte lá todos os dias, que enquanto, até o Sérgio Pascoal uma vez falou, que enquanto a gente estiver acordando, estiver feliz indo para o trabalho, é porque está tudo certo. Quando a gente acordar e falar, o que eu estou fazendo aqui? E começa a reclamar, resmungar, é sinal que tem alguma coisa errada, né? Verdade. E até hoje eu acordo feliz, vou para o trabalho feliz, vou, graças a Deus também, vou a pé para o trabalho em São Paulo, atravesso Pinheiros diariamente para ir para o escritório. Então, isso é muito bom. Estou bem feliz lá também. Converso com a Conan, com a minha família. E enquanto está dando certo, eu sempre falo, mas quando você vai mudar? Eu não sei quando que eu vou mudar de vida, mas enquanto está dando tudo certo, eu continuo. A gente vai levando, vai conversando, dando um jeito, passa aperto, não passa aperto. Então, tem as épocas de vacas magras, tem as épocas de vacas gordas, não é fácil para todo mundo, né? Só quem vive no dia a dia sabe como que é difícil, mas a gente vai levando a vida com fé em Deus, bola para frente, né? É isso aí, foi muito legal. Pô, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nada, imagina, eu que agradeço, Marcos, foi um prazer imenso, espero revê-lo em breve aí em outras oportunidades. Valeu, Marcos. Essas foram as palavras de Gustavo Freitas. Imagino que vocês também tenham gostado. Achei uma história muito legal, né? As dificuldades de um jovem do interior mudando de cidade, tendo que se virar numa cidade como Sorocaba, né? Depois em São Paulo. Depois ele teve o primeiro contato com o GAC na graduação, que coincidentemente foi comigo, né? Isso é um negócio muito legal. E aí ele obtém uma vaga de estagiário, de desenhista numa consultoria. E ele pega essa vaga e trabalha e se dedica até chegar a gerente de projetos nessa mesma consultoria. Toda essa jornada aí mostra bem a competência dele. E aqui eu gostaria de dizer também, aquela nossa primeira turma de engenharia ambiental da Unesp Sorocaba era realmente muito, muito boa. Eles eram jovens muito, muito interessados, muito idealistas, com muita sede de saber, de conhecer, de aprender as coisas, de lutar por um mundo melhor. Isso tudo levou a maioria daquelas pessoas a posições de destaque na vida profissional hoje. E o Gustavo foi um desses casos. Então a turma era realmente muito boa
E dentre essa turma muito boa, o Gustavo veio para as áreas contaminadas. Ou seja, qual for o caminho que as pessoas escolheram, são profissionais excelentes hoje em dia. Bom, o Gustavo deu uma aula para nós aqui, né? Ele falou de um caso muito interessante, né? Que são as indústrias Matarazzo. E ouvir ele falando vale por um belo relato aí desse caso emblemático e importante de contaminação absurda aqui no coração da cidade de São Paulo, né? Contaminação enorme por benzeno e também por pesticida e por mercúrio, então é uma bela salada ali, né? Como eu falei, no coração de São Paulo. Ele falou também de reabilitação de áreas, ele falou do papel do setor imobiliário nessa reabilitação de áreas, ele falou do projeto muito legal do PNUD que ele participou, e várias outras coisas muito interessantes. Então, eu digo, realmente foi uma bela aula que ele deu para nós aqui. E por fim, ele fala de pescaria, mas a pescaria é um pano de fundo para ele mostrar o enorme carinho que ele tem pela sua família e pela sua terra. Ele saiu de lá para, entre aspas, vencer na vida, mas suas raízes e seu coração continuam em Miguelópolis, então ele sempre volta para lá. A essa altura eu posso chamá-lo, claro, de Miguel, né? E ele sempre pode me chamar de tio Marcos. Então, Miguel, agradeço demais por essa conversa. Eu aprendi muito com você, como sempre. E obrigado também a vocês que nos ouvem. Nós da ECD Training continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 530 assinantes da newsletter, 444 inscritos no nosso canal do Telegram, 998 inscritos no canal do YouTube. Temos que chegar em 1000 essa semana, hein, pessoal? E aí são 898 seguidoras e seguidores no Instagram e temos 51 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Acesse o site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.